Tô aqui. Mais pra lá? Lá pra onde? Fazer assim. Daniela Ribeiro Schneider, Schneider, professora do CFH, Centro de Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, aqui da UFSC. Departamento de Psicologia. Melhor falar o Departamento de Psicologia da UFSC. Não precisa falar o centro, né? James Williams, posso começar? Daniela Ribeiro Schneider, professora do Departamento de Psicologia da UFSC. Daniela, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que é a síntese de toda a sua fala no evento, mas eu queria que você fizesse uma síntese rápida, porque vai ser muito útil para o nosso trabalho. Daniela, por que as pessoas usam drogas no mundo em que vivemos? Bem, essa pergunta, ela tem a ver com as duas coisas que você falou, porque as pessoas usam droga no mundo que vivemos. Então tem a ver com as questões das pessoas, sua história singular, sua trajetória, o contexto em que ela vive, mas também tem a ver com essa questão final, o mundo em que vivemos, né? Esse mundo que é um mundo sempre que nos exige pressa, rapidez, resposta imediata, potência de ser, você tem que ser muito bom no que você faz. Então, as pessoas, para lidar com esse tipo de coisa, precisam muitas vezes de uma bengala, né? Para dar conta dessa exigência toda que elas têm. Então, é um conjunto de aspectos envolvidos na questão do uso de drogas. O primeiro de todos, obviamente, porque a droga dá prazer. É bom usar droga, né? Tomar uma cervejinha no final da tarde para dar uma relaxada é sempre bom, né? E cada droga tem seu efeito com suas especificidades. A questão é que a droga depois cobra um preço. E é aí que a coisa começa a complicar um pouco, né? Mas, na verdade, o que leva alguém a usar droga é um conjunto de fatores, né? Então, o próprio contexto, a história desse sujeito, bem, e a sociedade em que a gente vive, né? Você acredita que é possível manter a saúde mental sem fazer o uso de nenhum tipo de droga? Sempre é possível, né? Manter a condição de saúde sem usar qualquer tipo de droga. A questão é que droga é um conceito muito amplo. A gente, quando fala droga, não fala só da droga ilícita, né? Então, o cafezinho é droga, o chocolate é droga, o chimarrão é droga, a Coca-Cola é droga. Então, além das drogas lícitas, o álcool, o tabaco, né, todos os medicamentos psicotrópicos. Então, assim, vamos dizer que é quase impossível alguém não fazer algum tipo de droga. A droga ilícita já é uma questão que entram alguns aspectos que, na verdade, daí são da ordem do social, das regras sociais, dos efeitos que essas substâncias têm, que muitas vezes são mais potentes, né, das convenções sociais. Bem, nesse caso das drogas ilícitas, a pessoa não precisa ter necessariamente recurso para isso, para manter a sua saúde. Mas, vamos dizer, a droga não é o foco em si. A grande questão, quando a gente pensa a questão do uso de drogas, é porque esse sujeito necessita usar, né? O que ele vai em busca? Qual é a função da droga na vida desse sujeito? Isso é que é a reflexão principal, né? Você falou na mesa que as pessoas usam droga para viver, não para morrer, né? Então, parece que não vai ter muito jeito, porque todas essas características do capitalismo que a gente está vivendo, elas estão se cada vez mais aumentando e se acirrando e se exacerbando, né? Então, a tendência é que dentro desse sistema cada vez seja preciso mais drogas, né? E vão surgir mais usuários. Então, porque dentro dele não haveria como escapar das características que levam à necessidade, né? Veja só, a gente fala um pouco desse contexto capitalista, as transformações do mundo, que de certa forma a droga
responde um pouco a essas exigências da contemporaneidade. Mas, assim, eu acho que é importante aqui a gente diferenciar os tipos de uso, né? A questão central é o uso problemático da droga. Por que as pessoas usam droga? Isso, como diz o outro, desde que o homem é homem, ele usa algum tipo de substância que altera a sua consciência, a sua percepção, a sua cognição, né? Então, isso sempre aconteceu. A questão é, por que o uso se tornou problemático? Por que as pessoas acabam sem conseguir enfrentar coisas cotidianas e precisam se entorpecer? Porque daí não é mais só o uso pelo prazer, pelas questões que o uso de substância proporciona, mas ele precisa de alguma forma, alguma fuga, algum modo de lidar. Aí, lógico, isso tem a ver então com essas pressões sociais, com o esvaziamento do sujeito, que está cada vez mais sem possibilidades de futuro, sem projeto de vida, sem perspectivas concretas de trabalho, de relacionamento duradouro. Então, a droga vem um pouco como uma resposta para esse esvaziamento, né? Agora, se a gente, na verdade, ofertar para essas pessoas condições dignas de vida, possibilitar que as pessoas tenham habilidades de vida, modos de se comunicar, de lidar com as suas emoções, as pessoas vão poder usar droga sem fazer o uso problemático, né? Então, acho que eu tenho esperança, eu acho que a gente pode, sem querer banir a droga da sociedade, porque isso é uma utopia, mas a gente fazer um uso que não seja o uso problemático, o uso que nos leve a uma série de conflitos, que esteja na raiz de uma série de problemas, né? Agora, para isso, a gente tem que construir relações humanas, condições dignas de vida, porque daí a pessoa não precisa mais da bengala, né? Ela vai usar mesmo, porque naquele instante ela precisa do prazer e depois ela abandona. O problema é quando ela não consegue abandonar. Verdade. Melhor parecer que a gente está conversando, né? Patrícia, você propõe no ponto de cidadania, no projeto. Falei sobre práticas de cuidado com a população de rua, trabalhando no projeto do ponto de cidadania. Como é que isso se dá? Práticas de cuidado. Eu queria que você falasse sobre as práticas de cuidado que vocês usam lá no ponto de cidadania em Salvador. Vamos conversar com Daniela. Meu Deus. Daniela Bion. Ela é Bion. Patrícia Flá. Vamos conversar com Patrícia Flá, que é representante do Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. Patrícia, eu queria que você falasse para a gente um pouco do... Esqueci. Não é centro de... Práticas de cuidado. Práticas de cuidado. do ponto de cidadania. É, do ponto de cidadania. Ponto de cidadania, que trabalha com a população de rua. Patrícia, fala pra gente um pouco das práticas de cuidado que vocês usam lá no ponto de cidadania em Salvador. Isso. O ponto de cidadania é um dispositivo que trabalha com a população de rua nos locais onde eles estão. Então, assim, ele surgiu do trabalho que o CETAD desenvolve há muitos anos com a população de rua, começou com o consultório de rua, o programa de redução de danos, e a partir dessa tecnologia que a gente acumulou, já que as pessoas não chegavam até o serviço, a gente viu que era muito importante ir até elas, e que mais importante ainda seria estar com elas, convivendo com elas. Então veio a ideia do ponto de cidadania, que é um container que oferece um banho, um banheiro, e uma equipe de saúde com redutores de danos e profissionais de saúde que trabalham numa perspectiva de encontro com esses sujeitos, de acolhimento, do cuidado nessa perspectiva da disponibilidade para o encontro, para conhecer esse sujeito e a partir dessa convivência, então, possibilitar esse cuidado em saúde. Então, assim, para a gente, de uma forma, eu diria, quase revolucionária, porque é o oposto do que a mídia coloca,
as pessoas não usam drogas para morrer, elas usam drogas, às vezes, assim, para viver. Às vezes a droga entra no lugar de uma sustentação para tudo aquilo que foi negado àquela pessoa. Então a gente não vai na rua para tirar a droga da vida das pessoas, a gente vai na rua para encontrar as pessoas, para reconhecê-las enquanto sujeito. Um sujeito que foi historicamente negado, que foi negado o acesso à educação, às políticas básicas, a política de saúde, a própria segurança pública. São pessoas que estão à margem da sociedade e que muitas vezes a sociedade acha que eliminando-as vai se resolver o problema da violência. Então, na contramão disso tudo, a gente vai para a rua, encontrá-los, construir um vínculo, escutar, conviver, e desse reconhecimento a essa pessoa como humano, as transformações vão acontecendo. Quando eles têm a oportunidade de falar, de contar suas histórias de vida, que invariavelmente são histórias de muita violência, de muita exclusão, de muita marginalização, eles vão se reelaborando e se reconhecendo de uma outra forma e num outro lugar. Um lugar que foi negado na sociedade, um lugar social que foi negado. Então, quando a gente vai com um outro olhar, um olhar de que a gente reconhece que aquele sujeito ele tem um valor, que ele tem um saber, que inclusive é ele que sabe sobre o uso de drogas dele, qual a melhor forma de reduzir os danos relativos a esse uso de drogas, se é possível diminuir esse uso ou qual o efeito desse uso na vida dele, é a partir do que ele coloca, do que ele vai inclusive se descobrindo, que a gente vai planejando o processo de cuidado. Então não tem um cuidado a priori, não tem um cuidado bom ou um cuidado mau, mas um cuidado que se constrói delicadamente, paulatinamente, através do encontro com esses sujeitos. E assim, a nossa presença no território, porque a gente está lá, né? O container está lá, a equipe está lá, a gente circula no território, a gente apoia a unidade de saúde que antes fechava as portas e aí passa a abrir as portas porque começa a desconstruir essa imagem de que esse sujeito é perigoso, de que esse sujeito vai lhe atacar, de que esse sujeito vai lhe roubar. Então, assim, à medida que as pessoas também se abrem, se sentem até mais seguras para poder reconhecer e receber esse sujeito, o cuidado ele vai sendo tecido cotidianamente na rede. Aí a gente vai sensibilizando também a comunidade, a gente vai identificando recursos na própria comunidade que pode apoiar e melhorar a vida dessa pessoa. E aí a gente tem alguns resultados, assim, no sentido de que algumas pessoas continuam a morar na rua, mas com mais dignidade, no sentido de que elas começam a fazer projetos de felicidade, algumas até voltam a reencontrar suas famílias, ou construir outra rede social de apoio, trilhar outros caminhos, pensar em trabalhar, pensar em morar em outro lugar que não seja na rua, em outra condição. Tudo aquilo que a gente não tratava antes, porque a gente considerava que o tratamento era retirar a substância, era internar numa instituição. Só que a gente via que quando a pessoa ia para a instituição, que ela ficava lá internada, sendo na verdade destratada, quando ela saía, ela voltava para o mesmo lugar. Ela não tinha construído possibilidades de inserção na vida. O que a gente propõe é que o cuidado se dê na vida, lá onde ela está, com a rede que ela construiu e com a possibilidade de abrir outras redes, de construir outros caminhos, outras possibilidades de vida. Então, o Ponto Cidadania é um dispositivo que é do Estado da Bahia, ele é da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia, que financia esse serviço, que foi um serviço que foi criado, concebido tecnicamente pelo CETAD, que eu tenho a honra de coordenar uma equipe, que é uma equipe muito disponível para o trabalho, mais do que preparada tecnicamente. É uma equipe formada por profissionais de saúde, que tem a disponibilidade para ir fazer esse encontro, que acredita no encontro entre humanos e que acredita que o cuidado se faz fazendo, ali todos os dias, estando lá com eles, convivendo, cuidando. Patrícia, só mais uma informação que você já falou praticamente tudo. Vocês têm algum controle da quantidade de pessoas que vocês atendem? Temos, assim, hoje quando a gente chega, a gente está instalado em 2 locais de Salvador, a gente vai ampliar, mas a gente está numa praça e num lugar que chama Pela Porco, que é perto de um esgoto onde os usuários se considram para usar. Por dia,
por mês são 1.000 banhos, mais ou menos, que cada container, 1.000 atendimentos, não só banho. Desses atendimentos se desdobram várias ações, então a gente encaminha os usuários para atendimento, muitas vezes esse encaminhamento é acompanhado, porque a gente dá um papel e dizer para ele que vá na unidade de saúde para fazer o tratamento, ele não vai, porque assim ele não se sente reconhecido, qualificado o suficiente para chegar e ele não acha que ele vai ser bem recebido. Então a gente acompanha ele até que ele sinta que ele pode exercer aquele direito. A gente está lá junto dele nesses momentos. A gente faz um trabalho assim também de investigar a rede social e familiar para ver a possibilidade de uma reaproximação. A questão do trabalho, das possibilidades de trabalho, é uma população que tem muitas dificuldades, assim, muitos são analfabetos ou têm muito pouco estudo, abandonaram a escola, não têm profissão, vivem do lixo, literalmente do lixo, ou de vender algo, ou até do roubo, como uma estratégia de sobrevivência. Alguns até funcionam como avião para o tráfico, né? Então, vende pequena quantidade de droga, mas não tem o lucro, ele não é, de fato, o traficante. Ele faz isso como uma forma de sobrevivência. E a gente começa a construir com ele outras possibilidades, né? De trabalho, de profissionalização. A gente está com um projeto de guias. Então, assim, de estar financiando guias para que eles vendam água, vendam bala, montem um carrinho de pipoca, de cachorro-quente, a partir do que eles tenham interesse e que achem possível de implantar. Então, assim, é um trabalho que a gente vai construindo em vários vértices, né? Desde essa convivência, que eu acho que é o mais precioso, que não é só você tirar a droga ou você dar um benefício, é a possibilidade da pessoa se reconhecer enquanto sujeito e poder exercer o seu lugar social, de ser alguém na sociedade. Então aí ele pode ser tudo o que ele quiser, se ele se reconhece enquanto sujeito. Enquanto ele se reconhece nesse lugar que a sociedade o coloca, que é o lugar de sujeira humana, de dejeto, daquele que merece ser eliminado porque é responsabilidade por toda a violência, ele de fato não pode ser nada. Todas as portas estão fechadas e ele também se fechou para as possibilidades. Então, o nosso trabalho, quando a gente vai para lá, que a gente reconhece ele e que ele se vê, o meu olhar transforma o olhar dele, ele se vê em mim de outra forma, aí ele vai construindo, de fato, outras possibilidades. Então, a gente hoje já tem um número grande de pessoas que a gente atende, fora o entorno, que é a comunidade, porque a gente diariamente faz caminhadas pela comunidade, conversando, são comunidades pobres que estão no entorno, então a gente vai fazendo uma aliança também com essas famílias, escutando, orientando, indicando possibilidades, porque tem muita desinformação. Então as famílias da comunidade do Pilar, que a gente atende, ou do próprio Pela Porco, eles nem sabem às vezes dos direitos, dos locais onde eles podem ir, que direitos eles têm, e nessas conversas, dessas caminhadas pela comunidade, a gente vai conversando e cuidando de muitas pessoas, o tempo todo. Muito obrigada, Patrícia. Muito preciosa.